Enquanto isso, eu vou tocando a bola aqui com o Alê e vou reprisar os gols também. Por favor. Antes de reprisar os gols, eu pergunto pra você, Alê. Não tinha dúvida que o Cruzeiro merecia a vitória, né? Desde o primeiro tempo, viu? Eu comentando aqui com você, batendo uma bola no intervalo, dizer que só faltou ter um pouquinho mais de cuidado na hora de finalizar. Foram muitas as oportunidades criadas e o Cruzeiro se mostrou muito melhor do que o Vitória, desde o início do jogo. No segundo tempo as coisas começaram a acontecer, né? A bola acabou entrando, aliás, entrou mais do que devia, né? Porque o Lucas acaba fazendo um gol contra, mas o Cruzeiro é muito mais time, muito mais time. O Vitória vai ter muita dificuldade nesse Campeonato Brasileiro, vários jogadores que já estão na parte final da carreira, né? Uns caras mais grandão, uns caras mais fortes, o Vale Refeição lá, os caras pagam direito, viu, meu? Porque tem uns caras que estão fortes lá, viu, Damião? Mas o Cruzeiro foi muito bem. A começar pela escalação. Ele montou a defesa que o torcedor quer. Pô, mas o torcedor, aqui agora eu acho que as coisas vão mudar, mas o torcedor, ele entende do time, meu, ele vê todos os jogos do Cruzeiro, ele conhece o jogador. Pô, essa zaga com João Marcelo e Zé Ivaldo, não só os caras defendem bem, os caras protegem bem, como os caras ajudam na construção da jogada. Eles começam a jogada principalmente contra um adversário, nesse caso Vitória, que marca com todo mundo atrás da linha da bola no seu campo de defesa. Então é muito importante que você tenha uma saída qualificada. O Zé Ivaldo não só ele ajuda nesse passe mais agudo, como ele vai finalizar. Ele fez o Lucas Arcanjo fazer uma defesa que a bola ia no ângulo. Então isso é muito importante, porque o adversário marca com todo mundo. Aí o Cruzeiro vai e ataca com todo mundo. Ataca não é que o cara vai lá para centroavância, mas ele dá um passe agudo, ele dá uma finalização, ele ajuda na construção. E isso aconteceu com essa defesa. No primeiro tempo o William estava muito precipitado para cruzar, né? Fez 84 cruzamentos e o Marlon não estava participando tanto do jogo. Aliás, o Marlon e o Arthur Gomes ali pelo lado esquerdo participaram um pouco do jogo, mas mesmo assim o Cruzeiro criou bastante. No segundo tempo, quando ele coloca o Barreal no Cifuentes, a gente conversando aqui falou, o Cifuentes, ele não é um meia, ele tá ali, tá desconfortável para ele, porque o Lucas Silva fica, o Lucas Romero fica, quem tem que ir? O Cifuentes, mas ele não tem essa característica. Então, o que faz o Seabra? Saca o Cifuentes, que estava sem função, e coloca o Barreal. Meu amigo, esse Barreal, o homem jogou. Ele fazendo uma dobradinha com o Marlon aqui pelo lado esquerdo, ficou no meio campo com o Lucas Silva Romero e com o Barreal. Ele dá umas fatiadas na bola, meu, com uma precisão. E ele participa de 2 dos 3 gols. Então, por isso que ele foi eleito com justiça o melhor jogador da partida. Ele muda o jogo. Aí você tem uma companhia mais qualificada para o melhor jogador do time, que é o Matheus Pereira. Você começa a abastecer mais o Arthur Gomes, que o lado esquerdo ficou mais forte. O Rafa Silva entra no jogo. E o Cruzeiro começou a aproveitar melhor as oportunidades. O Vitória fez o gol porque foi contra. Porque senão também não ia fazer. Não ia fazer. O Anderson teve pouco trabalho, algumas defesas mais fáceis, mas pouco trabalho. E o Cruzeiro foi muito bem. E faz um bom brasileiro. A gente falava sobre isso, lembra que a gente falou da ampola meio cheia, meio vazia? No Campeonato Brasileiro eu consigo ver essa ampola meio cheia, cara. Pô, ganhar do Botafogo, que é o líder do campeonato nesse momento. Ninguém empatou com o Botafogo. Só o Cruzeiro foi e ganhou. Empatar com o Fortaleza lá. Aí, tudo bem que você tem que fazer a ressalva que é o rival, mas perder para um time que vai brigar pelo título, que é o Atlético. Queira o torcedor do Cruzeiro ou não, o Atlético é um dos favoritos à conquista do título. Perdeu para um time que poderia ser o Palmeiras, que poderia ser o Flamengo. Perdeu para esse time. E agora ganhou com autoridade do Vitória. Então, é um bom campeonato brasileiro, é um campeonato sólido. Só que o torcedor, ele coloca tudo na conta. Coloca aquele empate na Sul-Americana, que estava ganhando de 3-0. Coloca que não ganhou nenhum jogo da Sul-Americana e o nível é fraco. Coloca que foi eliminado da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Coloca a final do Campeonato Mineiro, que estava ganhando de 1-0, perdeu 2-1. Coloca o 3-0 para o rival no início do Brasileirão. Coloca tudo no mesmo bolo. Aí fica bravo. E aí torcedor é sentimento. Não dá pra gente querer condenar o torcedor. Torcedor é paixão. Torcedor é amor. Ele não tem que ter razão. Ele é amor. Ele é amor. Tudo que ele faz pelo clube é por amor. E aí a cobrança vem forte. Mas no brasileiro, vou repetir, o Cruzeiro começa bem, como começou bem também o ano passado. Fez um bom início de Brasileirão, viu, Damião? E aquilo que a gente falava aqui, parece não, né? Depois o torcedor conversando com o Thiago falou a mesma coisa. Futebol você tem que fazê-lo
com responsabilidade, tem que fazer com razão, mas tem que fazer com paixão também. Tem que ter paixão. Não adianta querer administrar só com razão, só olhando parte financeira, que aí não dá certo não, viu, Ale? Era muita calculadora e pouco sentimento. Isso aí. Né? E aí, o futebol, você tem que ter isso, tem que ter a sensibilidade, que tem que, de repente, dar uma cartada que não estava no script. Porque o script, eles falavam pra gente até com alguma arrogância, né? Nosso projeto é até 2030. Por 2030, eles mandaram 50 treinadores embora e agora eles foram embora. Cadê o projeto? E foi contratar o treinador que eles mandaram embora no final do ano. Que não estava pronto. Que não estava pronto. O projeto é esse, porque sabe? se pelo menos eles dão o estadual pro Seabra, ele amadurece, ele ganha rodagem, né? Aí sim ele ia ter condição de ficar pelo menos mais preparado. Mas enfim, isso aí são águas passadas. Agora o torcedor está comemorando essa vitória, a boa atuação e o anúncio de amanhã, que também vai ser importante. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo, doutor Ederson. Doutor Ederson tá ouvindo aí, Itatiaia. Ô, Damião, manda um abraço aqui pro pequeno Matheus Pereira, de Cruzilha. Tem apenas 7 anos. Ele fez um jogo hoje lá na Toca 1 e veio pro Mineirão para conhecer o gigante da Pampulha. Tomara que você volte aqui um dia para poder jogar, viu, Matheus? Que você possa jogar, né, pelo Cruzeiro aí. O nome de craque já tem. Não, e o doutor é um visionário. Ele já sabia que o Matheus Pereira ia vir há 7 anos atrás. Ele ia vir pro Cruzeiro, ia fazer essa fumaça toda, botou o nome do filho de Matheus. Que é isso, hein, doutor?